Sejam todos bem-vindos. Eu sou Andressa Silva e este é mais um podcast Desenvolve. O tema de hoje é Enfrente os monstros que atrapalham seu desenvolvimento. Eu vou iniciar logo falando em relação à timidez excessiva. Na verdade, muitas pessoas elas enfrentam durante a vida várias questões em relação à timidez. Eu vou estar focando um pouquinho mais em relação à timidez excessiva, em alguns casos e questões um pouquinho mais extremas que eu percebi. Vamos começar então. Com relação à timidez excessiva, né? Muitas vezes é como um monstro que paralisa algumas pessoas, até de fazer coisas simples. Pode até ser uma questão também, uma insegurança, a questão da fobia social, que eu vou fazer um podcast em relação a esse tema, porque eu acho muito importante falar um pouco em relação a isso, porque muitas pessoas elas não sabem, às vezes elas enfrentam essas questões, mas elas não sabem em relação qual que seria esse problema e como que elas podem trabalhar nisso. Então, com relação à timidez excessiva, eu lembro que uma vez eu assisti um documentário na televisão que acabou me chamando bastante atenção. Era uma jovem que ela não conseguia fazer compras, entrar num comércio e comprar as coisas sozinha. E eu acabei me identificando com isso, porque eu já senti meio que esse receio, essa timidez em ir sozinha num local, no mercado, no comércio, comprar as coisas. O que às vezes pra gente não é muito comum disso acontecer, de alguém às vezes ter isso, porque geralmente as crianças elas já crescem ajudando os pais, indo buscar pão na padaria, essas coisas. Então já são mais desenvolvidas. É comum do dia a dia que eu teria que fazer futuramente, mas que eu sentia um receio, uma dificuldade, ansiedade em questão a isso, em fazer isso, e no comércio comprar as coisas. Agora, na questão dessa menina desse documentário, então ela tinha esse problema, ela tinha um excesso de timidez, que ela já tinha lá seus mais de 18 anos e ela não conseguia ir no mercadinho, ir no comércio comprar as coisas sozinha. Então, nessa questão, ela foi tentar enfrentar esse problema com o apoio dos amigos. Isso que os amigos foram junto com ela para ela enfrentar isso. Aí ela foi escolhendo o que ela ia comprar, escolheu uma coisa ali para comprar e os amigos estavam ali. Aí, quando ela chegou no momento de pagar, eles deixaram ela fazer isso sozinha, ir lá até o caixa e fazer isso sozinha. Nesse momento, ela não quis ir e ela acabou travando e abandonando todo esse processo que ela tinha começado. Ela não conseguiu vencer esse receio que ela tinha. Então, a gente vê aí que tem um problema. Uma pessoa que tem esse tipo de problema, isso vai acabar atrapalhando, porque uma hora ou outra ela vai ter que na vida enfrentar, porque não é sempre que ela vai ter alguém para estar acompanhando ela, essas coisas. E no meu caso eu percebendo esse problema, um dia então eu decidi, acho que eu tinha 15 anos, sem pensar, sem planejar nada, eu decidi sair e ir sozinha comprar alguma coisa. E aí eu consegui. Claro que no caminho, subindo o morro, chegando perto, eu senti um nervosismo.
Foi até estranho, assim, entrar sozinha no comércio e comprar as coisas, falar o que eu queria, mas eu consegui. Foi bem estranho no começo, mas eu consegui. Eu já fui praticamente diferente desse caso que eu contei, eu já fui rápido. Eu já fui sozinha, ninguém me acompanhou, ninguém foi tentando me apoiar durante esse processo. Pelo menos comigo eu consegui resolver. Agora com essa jovem, assim, o jeito que eles fizeram, tudo bem, né? Ela foi tentando se expor aos pouquinhos em relação à situação, com o apoio das pessoas, mas acabou sendo relutante e na hora não conseguiu. Então eu fiz isso, pelo menos já consegui logo tentar vencer isso. E depois de um tempo eu fiquei realmente sem entrar em locais e comprar as coisas sozinha. Então ainda tinha um pouquinho disso, mas pelo menos com essa primeira experiência, eu já vi que não ia ser um processo tão difícil. E assim foi, depois de muito tempo, porque eu não tinha costume de ir sozinha, eu fui em mercado, comprei, assim também, de novo, foi meio estranho. Passei só no corredor, já peguei logo o que eu queria, já fui assim, escolhendo o caixa que eu ia passar e fui. Então no começo, assim, era estranho, né? Quando foi no primeiro, no outro mercado. Mas hoje eu consegui lidar com isso. E qualquer loja que eu vejo, supermercado, eu já quero conhecer, já entro, já pesquiso. Então eu consegui vencer essa questão da uma fobia social, uma timidez excessiva nessa questão. Agora, um outro ponto que eu vou falar em relação a enfrentar os monstros que atrapalham o seu desenvolvimento é o falar em público. Às vezes a gente tem trabalhos de escola, de faculdade, e a gente às vezes tem que apresentar seminários, né? Falar em público. Ou no trabalho, né? Então, se a gente não conseguir vencer isso, então se a gente não resolver essa questão, mais para frente vai atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal e o nosso desenvolvimento no trabalho. Então é uma questão muito importante, porque a gente tem que às vezes tentar enfrentar. Então muitas pessoas elas vão evitando fazer trabalhos de escola, de cursos, faculdades, né? E eu lembro com essa questão de falar em público, que a primeira vez que eu falei em público não foi uma boa experiência. Meu primeiro seminário que eu apresentei na escola foi uma experiência horrível, horrível mesmo. Eu digo que de certo ponto humilhante. Não porque na hora eu errei, mas pelo tudo que aconteceu. Faltou muito apoio. Quem deveria me apoiar naquele momento não apoiou. Eu vou mais ou menos resumir. Quando eu tinha que apresentar esse trabalho, geralmente eu estava bem desanimada, assim, na escola. E quando eu cheguei pro meu grupo, que eu não me identificava, eu não queria estar naquele grupo, esse grupo não confiou em mim. E me passou só uma frase para mim falar. E pra mim, ok. Tipo, eu tentei enfrentar isso, né? E me passou uma frase sem sentido. Só a continuação do que a outra menina ia falar. E isso acabou sendo um erro. E eu lembro que eu até falei, mas eu só vou falar isso. Tá meio sem sentido, né? Não tem mais uma parte, a continuação pelo menos dessa ideia para complementar.
né? Porque eu estava disposta a falar um pouco mais, mas meu grupo não confiou em mim. E isso também já foi uma coisa ruim, né? Falei, isso não vai dar certo lá na frente, né? Vai ficar sem sentido quando eu falar. Então eu me senti já desconfortável com isso. Então quando a gente foi na frente, eu prestei atenção quando a outra menina fosse falar. E aí em seguida eu falei a tal frase que não tinha sentido nenhum. Saiu fora de contexto. E a professora, ela não entendeu. Ela falou um monte pra mim, na frente da sala toda. E eu acabei meio que saindo como errada, não sei. Ficou mal entendido. E ela falou: olha, como você falou pouco, então faz a conclusão do trabalho. E eu não sabia de nada. Nem sabia, assim, mais ou menos do trabalho, o que eu ia falar. Eu já era tímida, até que a professora sabia disso. E ela ainda me coloca nessa questão, eu jovem ali, para mim fazer a conclusão do trabalho ali na hora. Então eu falei só uma simples palavra que eu tinha gostado de fazer esse trabalho e pronto. Não tinha muito que eu concluir. Porque o meu grupo, ele também não me deixou a par do trabalho, como que foi feito. Então foi essa a experiência. E a professora criticou ali naquele momento, o meu grupo também. Então eu saí dessa experiência com bastante raiva. Mas eu não coloquei na minha cabeça, não, nunca mais vou fazer seminário, não quero fazer mais, não quero mais falar na frente de ninguém. Eu coloquei ali na minha mente, com aquela raiva, aquilo, vamos dizer que foi um combustível para mim provar para aquelas pessoas que não acreditaram em mim, que haviam encarado a minha capacidade como que eu não fosse capaz, que eu iria da próxima vez fazer melhor e que se não fosse o melhor que eu fizesse, que eu iria melhorar e melhorar cada vez mais, e iria falar muito bem em público. Então eu tive outras experiências, consegui, enfrentei e fui melhor. Lembro que na segunda vez que eu falei, até mesmo sozinha, em relação ao tema, claro que eu tive dificuldade para falar um pouquinho, mas eu consegui. O professor falou, sabe, foi muito diferente dessa professora. Ele falou: não, respira, calma, fica à vontade. Então foi muito diferente. Olha a diferença de um apoio. Então aquela professora, ela não me apoiou naquela experiência, que podia ser a primeira vez que eu falei em público. Então faltou um pouquinho de ética, mas eu não deixei essas pessoas me abaterem de tentar nunca mais falar em público e melhorar. Então consegui superar isso. Depois fiz várias apresentações em público. Fiz uma apresentação de teatro que foi muito divertida, sabe, de humor, eu me diverti bastante. Na frente de diretor, de professores, de outras salas. Então eu consegui vencer isso e fazer o meu melhor. Também saí no jornal fazendo uma apresentação em público, uma foto. Na frente também de novo de diretores, eu consegui me manter calma, fazer um bom trabalho, que as pessoas ficaram até surpresas, né? Então sempre aconteceu isso das pessoas, nossa, você é tímida, essa menina é tímida, ela não vai conseguir, não sei se ela vai conseguir. E eu consegui surpreender. Então isso para mostrar para vocês que vocês também podem surpreender sim. Acho que vocês têm que, mesmo que no começo não seja as mil maravilhas, sim, tem que enfrentar, sim, de falar. Vai valer muito a pena para o desenvolvimento de vocês, quando vocês verem que, ai, consegui superar, eu sou capaz. É muito bom, porque é muito ruim você se travar por várias coisas e não conseguir evoluir e se desenvolver.
Então fica esse exemplo do que eu passei como um incentivo para vocês melhorarem, vocês que têm dificuldade, timidez excessiva, falar em público, não consegue. E eu tentei sim, vi colegas que não tinham dificuldade e eu tentei ajudar. Eu falei exatamente isso, né? Como que vai ser lá na frente se você não conseguir enfrentar esse medo, você ir para o mercado de trabalho, né? Vai ser mais difícil, vai te atrapalhar. Então é isso. Agora o próximo ponto é mais um monstro que atrapalha o desenvolvimento das pessoas, é com relação a desistir no primeiro fracasso. Tem essa questão de insegurança, de ego, tipo, fracassei, e a pessoa não consegue aceitar e lidar com um fracasso, erros. Mas uma história que me chamou a atenção num livro é em relação a um homem. E esse homem, ele teve uma ideia de criar um produto e ele recebeu vários nãos. Ele tentou muitas vezes. Não foi uma, duas, três. Eu não lembro exatamente quantas vezes ele tentou, mas eu acho que foi umas 500 vezes. Ele correu atrás até receber um sim, um apoio. Ele batia de porta em porta, ele correu atrás de quem poderia ajudá-lo a melhorar essa ideia, fazer uma parceria. Então ele correu atrás e ele recebeu vários nãos. E ele não desistiu. Ele foi determinado no seu objetivo. Até que um dia ele finalmente conseguiu. E foi muito bem sucedido no seu negócio. E a sua ideia, ela vingou, porque ele até ficou rico, eu acho. Então isso me deu ler essa experiência me deu um grande encorajamento para mim não desistir, nem no primeiro, no segundo, terceiro fracasso ou erro, porque uma hora as coisas vão acontecer. A gente precisa ser persistente e não deixar o medo do fracasso nos atrapalhar. Então fica essa história para vocês pensarem também e terem como uma referência, um exemplo de uma pessoa que ela foi em frente e tentou até ela conseguir. Então não desistam no primeiro fracasso, no primeiro problema que surgir na vida de vocês. Corram atrás do que vocês querem, dos seus sonhos. Mesmo que, sei lá, seja algo muito difícil, só de você ter tentado vai ser e ver o que deu, se deu certo, se é para você, vai ser muito melhor do que pensar, do que chegar um momento na sua vida e você, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então pense também nessa questão, tentem vencer este monstro que atrapalha o desenvolvimento. Bom, por último, mais um monstro que eu vou citar é mais uma vez a questão da insegurança. A pessoa, ela não confiar em si mesma. E o que acontece? Ela vai se prendendo na sua zona de conforto. Ela vai se prendendo no que o outro vai achar se eu fizer isso, né? Mas a gente não fiquem presos a isso, a opinião dos outros, a zona de conforto. Agora, principalmente na questão do que o outro vai achar, porque isso não vai mudar nada na sua vida. Ele não vai colocar um prato de comida na sua mesa se você não correr atrás do que você quer.
Ninguém vai fazer isso por você se você não fizer. E eu fui assim, um pouco de uma insegurança de me levar pelo que o outro achava, sempre pedir opiniões, porque tinha aquela insegurança, mas se o outro não gostar, não achar legal, então acho que eu não vou fazer não. Então eu tinha essa questão, mas aí eu consegui largar isso porque me prendia demais. Eu tenho que ir pelas minhas ideias, e se eu tiver errado, se não der certo, vai ficar um aprendizado. Entende? Não adianta o outro tentar me poupar de algo, porque uma hora ou outra eu tenho que aprender por mim mesma. O que ele acha que na visão dele vai dar errado, para mim pode dar certo. Então eu fui assim, né? Até que um dia eu deixei pra lá e fiz o que eu queria. E foi uma sensação muito boa, foi libertador. Largar essa questão do agradar o outro, o que o outro vai achar, e correr atrás do que eu queria. Então é isso, gente. Fica então essas questões para vocês pensarem. Esses 4 monstros que atrapalham, os que podem atrapalhar seu desenvolvimento. Claro que com certeza deve ter muito mais coisas que vocês podem pensar. Então, se vocês quiserem, comentem aí se vocês têm mais algum monstro, algo que você vê que atrapalha a sua vida, que você não consegue vencer. Eu sei que com certeza tem. Ou se você também se identificou com algum desses pontos que eu falei. Então, relembrando, eu tinha falado da timidez excessiva, eu falei da questão do medo de falar em público, né? Dificuldade que muitos têm. Questão de desistir no primeiro fracasso. E as inseguranças, né? Que muitas pessoas têm, e isso paralisa elas de não ir em frente e continuarem na sua zona de conforto. Então é isso. Se vocês têm alguma experiência também que queiram compartilhar, deixa a sua mensagem. Também, quem sabe, eu vou compartilhar no podcast de depoimentos. Vai ser muito legal trocar essa experiência, né? Não só eu ficar aqui falando, vocês também pegarem as suas ideias do que vocês acham. Então, é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem estado até aqui, me escutando, querendo aprender um pouco, a refletir e buscar uma melhora para a vida de vocês. Eu quero realmente muito estar compartilhando isso para ajudá-los a melhorar como pessoas e estar identificando, às vezes, raízes de problemas que vocês às vezes deixam e evitam trabalhar, e que isso às vezes paralisam vocês para crescer e se desenvolver. Então, muito obrigado, até o próximo podcast e tchau, tchau.